Quase 30 anos após o misterioso assassinato da pequena JonBenét, vocês se lembram desse caso, gente? Foi muito falado, mundialmente conhecido, virou até filme. Quase 30 anos depois, enfim, pode ter um novo desfecho esse caso com o aparecimento de novas provas. Um antigo amigo de escola de Gary Oliva, que hoje atualmente ele está preso por infantil, ele notou semelhanças entre duas evidências encontradas no crime, na cena do crime, com esse Gary Oliva. Um dos crimes mais famosos do mundo, gente, até comparado com o da Madeleine McCann, que é um crime mundialmente conhecido, é o caso da pequena Miss JonBenét. Enfim, esse mistério pode ter chegado ao fim com novas provas e um desfecho que muitos não esperavam. Um ex-colega de escola de um homem chamado Gary Oliva apontou que este homem pode ser o suspeito ou o autor de ter cometido o crime contra JonBenét. Esse homem hoje, atualmente, ele está preso E o amigo conta que ele era totalmente viciado em artes e nós, era o que ele gostava. Em 26 de dezembro de 1996, um dia após o Natal, a pequena JonBenét, de apenas 6 anos, simplesmente desapareceu de sua casa. Os seus pais a procuraram por cerca de 8 horas. Eles moravam no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e uma grande comoção entre todos ali ao redor se generalizou, e todos procurando pela criança. E no outro dia de manhã, aproximadamente 8 horas após o desaparecimento, ela foi encontrada no porão de casa. Ela tinha sido estrangulada e tinha levado um golpe na cabeça. E perto do corpinho dela foi encontrada uma corda dada nós. E também tinha um pincel quebrado, um pincel usado para pintura. Michael, que estudou com Gary quando criança, quando soube que foram encontrados essa corda com um nós e esse pincel, de imediato ele já pensou em Gary, porque ele já é condenado por... Michael conta que quando eles estavam no ensino médio, Gary tinha a mania de entrar nas casas, nos prédios, escondido para furtar materiais de arte, pincéis, tintas, coisas que ele pudesse usar nas suas artes. E essas artes sempre eram muito representadas com nós e laços. Isso era uma marca registrada dele. De acordo com a autópsia, a criança foi estrangulada com uma corda e nessa corda haviam vários nós e essa corda estava amarrada a um pincel quebrado. O pincel que foi encontrado na cena do crime, que foi usado e amarrado nessa corda, ele era um pincel que fazia parte da coleção de pincéis da mãe da JonBenét. E foi comprovado que esse homem, o Oliva, ele já havia invadido a casa dessa família para também roubar materiais de arte. E também foi comprovado que ele frequentava uma igreja que era bem próximo à casa da família. E ele já havia declarado em cartas, escrito a punho, que ele era o autor do crime, que ele quem tinha assassinado a JonBenét. Porém, essas cartas, na época, não adiantaram de nada. Não foi levado nada para frente com essas cartas. Se, enfim, for comprovado que Oliva realmente fez parte desse crime, que ele foi o autor, vão se encerrar, colocar um fim, um desfecho nessa história que levou tantos anos para descobrirem realmente o que aconteceu naquele dia. Até os pais da pequena JonBenét foram apontados como suspeitos e eles foram inocentados. Em 2008, definitivamente, eles foram considerados inocentes e não foram mais considerados suspeitos do crime envolvendo a filha. Na época, até o irmão dela, que se chama John, ele também foi apontado como suspeito e talvez até o autor do crime, e alegavam que ele tinha ciúme da criança, que era alguns anos mais nova do que ele. Em 1997, durante uma entrevista, os pais dela anunciaram que pagariam uma recompensa por qualquer pista que pudesse levar ao assassino da filha. Porém, anos e anos se passaram e nada foi descoberto.
agora com essas novas evidências, né? Vamos ver que desfecho irá tomar esse caso, mas tudo indica que, enfim, será resolvido, a família terá uma resposta e John Benet, enfim, poderá realmente descansar em paz.